Três criaturas já levou 3, hein? E aí? Será que vai levar mais? Ah, talvez agora já passou. Bem que eu não sei nem que tô assim. Nossa, tô por fora, mano. Eu também, mas eu só queria comentar só, Acho que é, tá bom? Será que vai fazer a rapa? Vai saber, né? Vamos ver. No dia seguinte. Como que faz as coisas assim? Para! Depois de encher meu saco, daí ela sossega aqui, ó. Mas antes disso, ela enche muito meu saco. Queria dizer que eu tô indignada que Assassinos da Lua das Flores não levou nenhum prêmio ontem no Oscars. E assim, tava concorrendo em 10 categorias e não levou nenhuma. Eu tô simplesmente chocada e muito indignada, na verdade, porque eu acho que era um filme que merecia muito. Eu não vou ficar comentando muito sobre a premiação em si por 2 motivos. Primeiro, porque esse vídeo vai sair bem depois da premiação, então assim, já vai ter muita gente falando sobre. E eu também não assisti a todos os filmes, então eu não acho que eu tenha, assim, propriedade pra ficar debatendo. Mas eu queria dizer que, embora eu tenha ficado muito feliz com a Emma Stone, né, tendo ganhado como melhor atriz, uma partezinha de mim ficou muito triste pela Lily Gladstone, porque eu tava torcendo muito pra ela, eu falei aqui pra vocês. E eu achava que ela merecia demais. Assim, todas que estavam lá, né, mereciam, mas ela me conquistou muito, sabe? Então eu adoraria que ela tivesse ganhado. Mas também fiquei feliz pela Emma. Achei a reação dela, assim, muito engraçada. Pra mim, o ponto alto da premiação foi a performance do Ryan Gosling. Eu tava totalmente rendida. Ele simplesmente arrasou mais uma vez. Aquilo foi, gente, o auge do auge. Só aproveitando também, eu queria dizer que, embora tenha acontecido algumas coisas ali na premiação, essa foi uma das edições que eu mais gostei dos últimos tempos. Começou bem mais cedo, que foi ótimo. Começou mais cedo, acabou mais cedo. Não teve tanta enrolação, né? Então o Jimmy Kimmel tava ali apresentando e ele tava lá, mas assim, quem praticamente tava, né, fazendo ali as apresentações, de um modo geral, eram os convidados, né, apresentando as categorias, entregando os prêmios. Então eu achei que foi muito mais dinâmico, sem enrolação. Achei, assim, ótimo. Espero que continue assim nas próximas edições. A única coisa é que eu assisti a transmissão pela Max, né, pela antiga HBO Max. Eu não curti muito aquelas interrupções das meninas comentando lá e tudo mais. Mas, de modo geral, era o que tinha pra assistir. E eu gostei bastante, sim, da premiação. Preciso falar também que eu não li ontem, então eu não avancei na leitura do livro. Eu estou, no momento, em 77% da leitura. Falta aí pouco até pra acabar, então eu quero ver se eu termino a leitura entre hoje e amanhã. É bem provável que eu consiga terminar amanhã apenas, mas daqui a pouquinho eu vou ler. Eu quero preciso só fazer algumas coisinhas aqui no computador de um projetinho que eu ainda não vou comentar com vocês, mas espero que seja algo aí pra comentar futuramente. Quem sabe é um vem aí, e quem sabe é um vem aí pra esse ano ainda. Vamos aguardar. Mas aí, conforme eu avançar na leitura, eu volto aqui pra contar pra vocês. Eu tava revendo aqui, né, esse trecho que eu gravei agora só pra conferir se tava tudo certo. Aí eu vi que tem um milho da Laika ali, ó, um brinquedinho dela aqui. É assim, né? Cachorro em casa, cachorro sempre junto com a gente, é isso aí. 2000 anos depois. Eu terminei a leitura do livro, mas eu vou aparecer aqui quando eu tiver um pouquinho mais arrumada pra conversar com vocês, porque agora eu tô toda descabelada, tô aqui brincando com a Laika. Ela tá aqui me lambendo porque ela acabou de me dar uma mordida que machucou muito. Agora ela tá aqui me agradando. Mas eu vou dizer que eu amei o livro, eu achei uma leitura muito gostosa, eu achei uma história muito divertida. O ritmo da leitura também foi bem gostoso, então foi uma delícia ler. Mas como eu falei, eu vou voltar aqui a hora que eu tiver arrumada pra poder conversar com vocês, pra falar mais sobre o livro. Vou aproveitar também pra falar que chegou um pacote aqui de uma compra de livros que eu fiz.
E daqui a pouco eu vou lá buscar e vou gravar um unboxing pra vocês também. Então eu vou gravar um unboxing. Aí depois, quando eu estiver mais arrumada, eu volto aqui pra gente conversar sobre o livro. Vou mostrar pras pessoas como você é obediente. Vem cá, senta. Vamos comer? Isso mesmo, senta. A gente vai pesar a comidinha dela. Ela tá deitadinha ali, ó. Pode ir lá comer. Pode comer. E é assim toda vez que a gente faz pra dar comida pra ela. Bom, tô então aqui de volta depois de alguns dias pra gente conversar sobre a Sociedade Super Secreta de Bruxas Rebeldes. Já era pra eu ter vindo aqui antes, porém tava muito calor. Vocês perceberam até que eu tô de cabelo curto. Acabei cortando o cabelo uns dias atrás. E a gente tava muito calor e eu não tava conseguindo um horário bom pra gravar. E aí tava muito quente toda vez que eu tentava. Esses dias mesmo eu gravei um unboxing, que foi o primeiro vídeo de retorno aqui do canal. Era tipo 7 horas da noite, eu tinha acabado de tomar banho, eu vim aqui de cabelo preso, ainda molhado. E eu suava muito, tava muito quente. Então eu acabei adiando um pouquinho pra quando o clima também estivesse um pouquinho mais confortável, pra eu conseguir conversar com vocês sem ficar o tempo todo tendo que me abanar e suando, porque realmente, assim, eu sei que vocês sabem, né? Assim, tava surreal de calor. Vamos falar então do livro. Eu vou dar uma resumida novamente na história, né, do que se trata o livro, porque talvez tenha ficado um pouco confuso, não sei, quando eu falei a primeira vez, mas vamos lá. A gente tem a Mika Moon, que é a nossa personagem principal. Ela é uma bruxa e ela é órfã. Existe uma maldição dentro dessa história que sempre que uma bruxa nasce, seus pais são mortos. Não ficou assim muito bem, na verdade até ficou explicado, mas eu não sei se eu me convenci muito com essa explicação. Mas tudo bem, existe essa maldição, então toda bruxa que nasce, seus pais são mortos. Então a Mika, ela não cresceu sozinha, havia uma pessoa que cuidava dela, que era uma bruxa bem mais velha, chamada Primrose. Essa bruxa então foi responsável por ajudar a educar a Mika, porém a Mika cresceu com muitos tutores, muitas babás. Quando ela atinge lá, né, a sua maioridade, que ela consegue se virar sozinha, ela é o tipo de pessoa que nunca se estabelece muito em um lugar, porque ela tá acostumada, né? Então, por exemplo, a magia nesse universo, ela não é algo tão bem visto, assim. Não é pra todo mundo que você pode contar que você é uma bruxa, nem todo mundo aceita, e a Mika, ela sempre guardou muito esse segredo. Pra única pessoa que ela tinha contado um tempo atrás, foi muito caótico, a gente tem essa revelação em determinado momento, e então por conta disso ela preferiu manter o anonimato. E ela era o tipo de pessoa que nunca parava muito tempo no mesmo lugar, no mesmo emprego, na mesma cidade, na mesma casa. Ela era a nômade, né? Ela tava a cada hora em um lugar. Ela se sentia sozinha, obviamente, porque ela não conseguia criar laços com as pessoas. Isso é muito importante de frisar, tá? Então ela não conseguia criar esses laços, ela tava a cada hora em um lugar, em cada momento da sua vida ela tava em um lugar diferente, e ela resolve, depois de um tempo, fazer vídeos para o YouTube falando de bruxaria, porque ela sente que criando essa personagem, que é então essa pessoa que fala sobre bruxaria no YouTube, poderia falar sobre aquilo que ela tanto gosta pra muitas pessoas, sem que as pessoas soubessem a verdade, porque na cabeça dela ninguém ia acreditar de fato que ela era uma bruxa de verdade, que aquilo era real. Só que através desse canal, uma pessoa vai localizar e vai entrar em contato com ela pra oferecer um emprego pra que ela seja babá de 3 crianças bruxas. Ela fica meio sem acreditar direito, porque como assim? Algo que ela fez resultou em uma proposta de trabalho, né? Um convite, na verdade. Primeiro foi meio que um convite pra que eles se conhecessem, pra que depois ela pudesse assumir esse trabalho. E a Mika, ela fica meio apavorada de início, fica sem saber o que ela faz. Ela resolve aceitar, ela resolve conhecer essa pessoa, né? Pra saber, enfim, por que essa pessoa entrou em contato com ela, por que essa pessoa acreditou que ela era uma bruxa. E aí a gente vai conhecer, então, a pessoa que entrou em contato com ela, né? Que era o Ian. O Ian é um senhor já de idade, e ele diz que ele acredita que ela é uma bruxa, e é por isso que ele foi contatá-la para que ela pudesse tomar conta de 3 jovens bruxas. Só que a Mika sempre foi ensinada que muitas bruxas juntas, né, no mesmo lugar, é muito perigoso. E realmente, de fato, é por conta do poder, ainda mais se você não sabe controlar. Tanto que existe essa sociedade super secreta de bruxas rebeldes, que nada mais é do que várias bruxas que se conhecem, né, de várias idades. Elas não convivem juntas, mas a cada 3
semanas, não, a cada 3 meses, se eu não me engano, sempre numa quinta-feira, se eu não tô fazendo confusão da data, elas se reúnem pra ali conversar mesmo, confraternizar, né, falar sobre suas vidas, enfim. Só que isso não acontece, como eu falei, com frequência, então tem uma data específica todo ano, porque a Primrose, né, que criou a Mika, ela sempre disse que era muito perigoso as bruxas conviverem unidas. Então, quando a Mika fica sabendo que existem 3 crianças bruxas, né, convivendo juntas e que são muito jovens, ela entra em parafuso praticamente. Ela vai, conversa com o Ian diz que sabia que ela era uma bruxa de fato e explica, né, que existe uma pessoa que adotou essas meninas, né, uma outra pessoa que adotou essas crianças. Eu deixei anotado aqui porque eu falei que eu ia explicar melhor pra vocês, né, porque cada uma das meninas vem de uma parte diferente do mundo. Então, por exemplo, a mais velha, que se chama Rosetta, ela foi adotada quando tinha cerca de 3 meses em Londres, após um incêndio que matou seus pais. Eu tô lendo aqui porque eu não vou decorar, né, não vou conseguir falar de cor pra vocês. Tem a do meio, que é a Terracota, de 8 anos, que ela foi encontrada em uma cidadezinha vietnamita quando tinha 1 ano. Seus pais morreram de uma febre que dizimou metade da cidade. Sua avó estava morrendo da mesma febre quando a Lillian, né, que é a personagem então que adotou essas crianças, a encontrou. E a mais nova chama Altamira, tem 7 anos. Ela foi resgatada dos escombros de um hospital palestino quando ela tinha alguns dias de vida. Então, assim, de diferentes partes do mundo, de lugares que eu achei bem específicos, e eu acho que vocês também devem ter concordado, né? Tirando Londres, eu acho que a criança que é, né, do Vietnã e a da Palestina, eu acho que foram bem específicos, acho que foram escolhas a dedo. A autora, ela traz bastante representatividade pra história. Então a Mika, por exemplo, ela é uma personagem que tem a sua descendência indiana. Se eu não estou enganada, a mãe dela era indiana. Não fala muito sobre a família dela aqui, mas tem em um momento específico que é citado, né, que são citados seus pais, e se eu não me engano era a mãe dela que era indiana. Tanto que então a Mika, ela é indiana, né? Eu não lembro agora quantos anos ela tinha quando os seus pais, né, a sua mãe, enfim, faleceu, mas ela era bem pequenininha. E aí ela foi crescendo, então, sabendo, né, de toda a sua origem, sabendo realmente quem ela era, mas, como eu falei, muito sozinha. Por que que eu reforcei isso? Porque as crianças, né, que foram adotadas, elas são jovens bruxas e elas viviam num casarão que a Lillian, né, foi essa personagem que as adotou, mantinha pra protegê-las de inúmeras coisas, e moravam algumas outras pessoas com elas também, que era o Ian e o Ken, que é um casal maravilhoso. Eles são já 2 idosos e eles estão juntos há mais de 50 anos. Eles são muito fofinhos, eu adorei a dinâmica deles. Aí tem a Lucy, que tem os seus 50 e poucos, que ela era governanta da casa, e tem o Jamie, que é o bibliotecário, que é a figura paterna das crianças, e é aquele estereótipo de bonitão, ranzinza, sabe? Todo aquele estereótipo que eu acho que eu já até comentei naquela primeira parte, quando eu mencionei sobre a história. Tá, por que eu reforcei então a questão da Mika ter crescido muito sozinha e tudo mais? Porque quando ela chega nessa casa, ela percebe algumas coisas, né? Então, por exemplo, as crianças foram adotadas, a figura que as adotou, que teoricamente seria a mãe delas, né? Seria a figura materna, não é a figura materna. Então, as crianças, elas se apegaram ao Jamie como a figura paterna. A Lucy, o Ian e o Ken são aquela espécie de tios que estão sempre por perto. E quando a Mika chega nessa casa, ela percebe que eles são uma grande família. E ela percebe que eles têm algo que ela nunca teve. E é justamente isso. Então, assim, eu costumo dizer que eles não são uma família tradicional por conta do fato de que a pessoa que as adotou não tá presente, basicamente delegou as obrigações e as funções de cuidar das crianças pra essas outras personagens. E eu digo que eles não são uma família tradicional por conta disso. Só que eles são uma família que se escolheu. As pessoas, elas se escolheram. E o livro é muito sobre isso. Mas eu já vou chegar nessa parte. Então a Mika fica preocupada porque são crianças, querendo saber mais por que a Lillian é uma pessoa tão ausente, porque logo no começo eles já falam que a Lillian é uma pessoa muito ausente na vida das meninas, e ela nem tá lá, ela nem sabe que a Mika tá sendo contratada pra cuidar dessas crianças, e eles estão contratando a Mika justamente pra que alguém ensine elas a controlar os seus poderes. Dito tudo isso, então, quando a Mika resolve aceitar esse trabalho depois de pensar muito, ela se muda então pra esse casarão e ela é bem aceita por todos, menos por 2 pessoas, né? Que é o Jamie, o bibliotecário, que a gente sabe que é o nosso mocinho, e pela Terracota. Ela tem muito medo de outra pessoa de fora aparecer na vida delas, enfim, ela tem toda uma questão comportamental que é muito baseada nos comportamentos do próprio Jamie, eles são muito parecidos, e ela não aceita
aceita muito bem a Mika. Só que a Mika é uma personagem, é uma protagonista que eu amei, porque ela é engraçada na medida certa, ela é inteligente na medida certa, ela não é mimizenta, gente. Quantas vezes eu já não falei aqui nesse canal de personagem feminina, sabe, se faz de coitadinha, e é muito bom que eu não tenho visto mais tanto isso nas histórias que eu ando lendo ultimamente. E quando eu digo mimizenta, eu falo que é aquela personagem que fica se vitimizando de tudo, sabe? E isso é uma coisa que me incomoda muito. Mas eu não tenho visto mais isso, né, nos últimos livros que eu ando lendo, que ótimo. E a Mika é, assim, incrível. Foi uma personagem que eu amei, que eu fiquei muito apaixonada por ela. Uma personagem que eu queria, às vezes, colocar num potinho, porque eu percebia muita dor e sofrimento dela por ela ser uma pessoa tão solitária. E, assim, eu não vou ficar falando muito depois do que acontece daqui pra frente. E aqui vai o vídeo do Marcelinho, né? Mas eu quero falar, obviamente, das relações desses personagens. Então, como eu falei, a Mika era uma pessoa muito solitária e ela vai trabalhar, então, pra uma família, que são essas pessoas. Embora a recepção dela por aqueles dois personagens que eu mencionei, né? O Jamie e a Terracota, de início não tenham sido lá aquelas coisas, a Mika, ela é uma personagem muito cativante. Então, ela vai cativando todo mundo ao seu redor. Obviamente, a gente sabe, né, que vai haver um romance entre a Mika e o Jamie, que é um romance também que eu gostei. Eu acho que ele foi acontecendo na medida certa. Teve uma coisinha ou outra ali no meio que eu achei que poderia ter sido resolvida de outra forma, mas que pra mim não tirou em nada o brilho da história e nem o brilho da relação dos dois. Eu acho que as relações ali naquele livro, elas são construídas de uma forma muito sutil e de uma forma muito fluida, de uma forma muito natural. O livro, ele é uma fantasia, né? Porque a gente tem aqui uma pitada de magia, mas ele é muito sobre as relações das pessoas. Então, quando eu comecei a fazer a leitura do livro, eu achei que a magia, ela seria muito mais presente na história, e não é. Foi algo que me incomodou? Não, porque eu acho que o livro, ele vai se encaminhando de uma forma tão, assim, bacana, que você não sente falta da magia. Tem momentos, obviamente, a Mika, ela é uma expert em poções, então ela vai criando várias poções. Tem momentos que são muito engraçados, que ela quer pegar pó de estrela, momentos que ela vai procurar algumas plantas específicas, né, pra fazer as suas poções, e ela fala bastante sobre a magia, né? Ela fala sobre isso. Ela explica que a magia é aquele brilhinho dourado, ela diz que a magia pode ser muito brincalhona, que a magia sempre quer alguma coisa. Então, assim, ela fala da magia de uma forma muito bonita. Ela coloca a magia de uma forma que ajude, né? De uma forma que não esteja ali para atrapalhar, mas sim para ajudar. Então, por conta disso, os momentos em que a magia entra na história, de fato, com exceção do momento em que as meninas perdem o controle, que gera todo um caos, mas que é uma parte muito importante da história também, que eu chorei muito, mas muito, assim, a magia, ela tá sempre presente de uma forma muito sutil na história. Eu sempre li muita romantasia, né, que hoje é o termo que as pessoas estão usando com romance, fantasia, e eu achei, mais uma vez falando, que a magia tá muito mais presente na história, e não estava. De novo, não foi algo que me incomodou, pelo contrário, porque, como eu falei, então, a história, ela vai acontecendo, né, de uma forma muito natural. E além disso, é aquilo que eu já tinha comentado antes também. O livro é sobre relações. Eu sei que eu tô sendo um pouquinho repetitiva, mas é pra vocês pegarem o fio da meada aqui comigo, tá? Então, assim, a Mika, ela era uma pessoa, uma figura muito solitária. Uma pessoa que nunca parava no mesmo emprego, que nunca parava na mesma casa. E é porque ela escolhia isso. Então, assim, ela queria, mesmo que ela não deixasse tão explícito em vários momentos, ela queria fazer parte de uma família. Só que ela não tinha isso. E ela se sentia muito sozinha. Então, a partir do momento que ela chega naquela casa e que ela começa a interagir com as pessoas, é tão bonito de ver, porque as pessoas acolhem ela ali dentro. E por mais que, como eu falei, o Jamie e a Terracota não tenham recebido ela tão bem no primeiro momento, isso não demora muito pra mudar, tá? Então, eles acolhem ela de uma forma muito bonita e fazem com que ela se sinta parte da família. Você fica passando aqui, você fica me distraindo, viu? E quando ela percebe que ela tá sendo parte daquela família, que as pessoas gostam da companhia dela, que as pessoas estão ali junto com ela e começam a se importar com ela, é tão fofo, gente. É muito bonito. Porque é aquilo, é sobre as pessoas que a gente escolhe pra nossa vida, é sobre as pessoas que entram na nossa vida. Às vezes a gente não escolhe muito bem, né? É as pessoas que vão fazer parte da nossa vida. Elas aparecem e a gente pode escolher deixá-las entrar ou não. E a gente pode escolher deixá-las permanecer ou não. Nem todo
todo mundo fica na nossa vida, a gente sabe disso, mas esse é um livro sobre as relações. É sobre você encontrar pessoas, é sobre você acolher pessoas, é sobre você se sentir parte de algo. E mais uma vez, então, falando quando a Mika percebe que ela é parte daquela família não tradicional, como eu comentei. É tão fofo, é tão bonitinho e dá um quentinho tão gostoso no coração que, assim, eu fiquei encantada e eu tô emocionada já tem um bom tempo. Falando desse livro, eu chorei bastante nesse livro em alguns momentos, nessa parte, né? Nesses momentos, na verdade, nessas partes em que a Mika começa a perceber que ela faz parte dessa família e tudo mais. É claro que existem alguns momentos, né? Alguns pontos de virada também. Tem um plot twist que, eu vou ser bem sincera, não me deixou chocada. Eu imaginei que fosse ser algo mais ou menos nessa pegada. Não acertei 100%, mas eu acertei uma parte, então não foi algo que me deixou surpresa, mas também não tirou o brilho da história. E foi um livro que eu, com certeza, amei fazer a leitura. Eu li super rápido. Teve dias de eu ficar ali muitas horas lendo. Eu sou uma pessoa que naturalmente não leio tão rápido, então, e eu vou fazendo as leituras muito picadas também, mas como eu tava de férias no meu trabalho, então eu aproveitei pra dar um gás na leitura, então eu li em poucos dias. E teve ali alguns dias, acho que 1 ou 2 dias, que foram momentos em que eu dei um gás, que eu ficava ali mais de 2 horas lendo, que foi uma delícia. E foi uma leitura que eu não sentia, que eu... Sabe quando você tá tão presa na história que você não vê o tempo passar? E é o tipo de leitura que você não enjoa, que você tá lendo, você quer cada vez mais. Foi isso que eu senti com essa história. Foi um livro que eu amei. Assim, eu não dei 5 estrelas por conta de algumas pequenas coisinhas, mas com certeza 4 estrelas. Foi um livro que eu favoritei, porque, gente, fazia muito tempo que eu não lia um livro tão gostosinho. Na verdade, assim, não é que fazia muito tempo que eu não lia. Fazia muito tempo que eu não conseguia, eu acho, me dedicar à leitura de um livro tão gostosinho assim. Eu li não faz muito tempo um outro livro também, que foi bem próximo desse, então eu acho que foram os 2 livros desse ano que eu consegui me dedicar bastante, assim, à leitura. Mas esse em específico eu acho que fazia um bom tempo que eu não conseguia ler um livro tão fofinho, assim, e que me desse um quentinho gostoso no coração, e que eu conseguisse, como eu falei, me dedicar a essa história da forma como ela merecia. O outro livro que eu falei, que eu li um pouquinho antes desse, ele foi uma delícia e tudo mais, mas é que ele não foi fofinho, tá? Então foi por isso que eu dei ênfase nessa informação, né? Porque ele foi um livro que eu amei fazer, que eu consegui me dedicar também. Eu não vou falar muito porque vai sair vídeo no canal talvez depois desse, então na próxima semana. Ou não, acho que não. Mas ele vai sair, tá? Vocês vão saber de qual eu tô falando. E só que ele, como eu falei, não era um livro fofinho, era um livro um pouquinho diferente. Mas foi uma leitura muito gostosa também. Então, assim, é bem provável que já tenha aparecido, né, a capa do livro aqui pra vocês no vídeo, mas mostrando aqui no Kindle. A Sociedade Super Secreta de Bruxas Rebeldes ganhou meu coração. E, nossa, eu falei tão empolgada desse livro aqui pra vocês. Faz o quê? Uns 25 minutos que eu tô falando desse livro aqui, que foi uma delícia de ler. Já que a gente tá aqui, que é um vlog e que eu tô falando de leituras, eu já vou aproveitar pra falar que eu estou lendo este aqui. Pra quem viu o vídeo de unboxing que eu postei no canal tem 2 semanas, eu mostrei que foi um livro que eu comprei recentemente. Eu tô quase na metade dele já. E assim, eu vou, claro, falar depois melhor sobre esse livro, mas o que eu queria pontuar aqui é que tá sendo uma leitura muito interessante, que tá me arrancando gargalhadas, mas que também tá me deixando muito triste em alguns momentos. É o livro do Matthew Perry, né? Do ator de Friends, que faleceu. Amigos, Amores e Aquela Coisa Terrível. Eu já comentei que a morte do Matthew mexeu muito comigo e eu já tava de olho nesse livro fazia um bom tempo, desde que lançou. Quando eu vi que tava na promoção, né, da Semana do Consumidor, eu já aproveitei e falei que ele seria uma das minhas próximas leituras e realmente foi a minha próxima leitura. E assim, que livro! Eu não tenho o costume de ler muitas biografias, confesso, mas o ano passado eu li a da Britney, que eu falei aqui no canal, e agora eu tô fazendo a leitura dessa. E eu quero ler também a da Jennette McCurdy, né, que é aquele Estou Feliz Que Minha Mãe Morreu. Eu tô bem na vibe, ultimamente, de ler livros de não ficção. Eu tô gostando bastante, principalmente essas biografias. Eu tenho algumas outras que eu tenho interesse em ler, mas essa e a da Jennette provavelmente... Quer dizer, essa eu já tô lendo, né? A da Jennette provavelmente eu vou ler logo também ainda esse ano, porque, como eu falei, eu tô bem na vibe dessas leituras. Caramba, como eu falei! Eu acho, então, que eu vou encerrar esse vídeo por aqui, porque eu já falei demais. Vou, então, voltar, depois que eu fizer a leitura do livro do Matthew, pra contar pra vocês também o que eu achei. Eu espero que vocês tenham gostado desse vlog.
Se tiver sugestão de vídeo, sugestão de livros pra que eu possa ler, pode deixar aqui pra mim nos comentários. Tô voltando agora e quero voltar com tudo. Vocês já vão ter visto 2 outros vídeos antes desse, quando eu tiver postado esse no canal. E eu tô fazendo o máximo que eu posso pra conseguir manter a frequência de postagens aqui, porque é algo que eu gosto muito, gravar pra vocês, comentar sobre esses livros com vocês, é algo que eu gosto pra caramba. Então eu quero, de uma vez por todas, conseguir manter, né, esse compromisso aqui que eu tô assumindo. E vai dar tudo certo. Aproveita então pra se inscrever no canal se não for inscrito, deixar o like nesse vídeo, ativar o sininho pra receber as notificações sempre que eu postar vídeos novos por aqui. Eu sempre trago vídeo e shorts também durante a semana aqui no canal. E não se esquece de me seguir lá nas redes sociais, principalmente o Instagram, que eu estou sempre por lá. Então é isso, até o próximo vídeo aqui no canal. Tchau! Eu falei que eu tava encerrando o vídeo, mas eu queria mostrar uma coisa pra vocês. Pra quem acompanha a gente desde o começo, desde que a gente veio morar juntos, sabe que a gente não tinha sofá. E agora a gente tem um sofá, gente. A gente finalmente tá podendo usar a nossa sala. Sentia muita falta de ter sofá em casa, né, aqui no apartamento, porque eu gosto muito de ficar vendo TV e tudo mais. E tava sendo um pouco incômodo ficar só na cama. E aí depois de 1 ano e meio praticamente, nós temos um sofá. Então é isso, agora sim eu vou encerrar o vídeo. Até o próximo e tchau!